Batalha espiritual, guia completo para a vitória em Cristo. O mundo espiritual é uma realidade muitas vezes negligenciada, mas que exerce grande influência sobre nossas vidas. No centro da fé cristã, encontra-se o conceito de batalha espiritual, um combate travado no reino invisível, mas com profundas implicações para o dia a dia do cristão. Este estudo se propõe a mergulhar nas escrituras sagradas para desvendar os mistérios da batalha espiritual, explorando suas diferentes facetas e oferecendo orientação prática para o cristão vencer os desafios espirituais. O conceito de batalha espiritual. A batalha espiritual, em sua essência, é o conflito entre as forças do bem e do mal, travado no reino espiritual. É uma luta contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa realidade, embora invisível aos olhos humanos, é tão real quanto o mundo físico e impacta diretamente a vida do cristão. A Bíblia nos revela que o cristão se encontra em um campo de batalha espiritual, onde precisa estar vigilante e preparado para resistir às investidas do inimigo. É crucial, portanto, compreender a natureza dessa batalha e as armas espirituais disponíveis para enfrentá-la. Aspectos da batalha espiritual. Para compreendermos a batalha espiritual em sua totalidade, é fundamental reconhecer seus três principais aspectos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo. Em João, capítulo 5, verso 19, refere-se ao sistema mundano com suas estruturas injustas, pecaminosas e corruptas, que se opõem aos valores do reino de Deus. A carne. Em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Representa a natureza humana caída, inclinada ao pecado e à rebeldia contra Deus. O diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. É o inimigo declarado de Deus e dos cristãos, que busca destruir a obra de Deus e levar as pessoas à perdição. Esses três aspectos atuam em conjunto para tentar desviar o cristão do caminho de Deus e impedi-lo de viver uma vida de vitória. Passagens bíblicas sobre batalha espiritual. A Bíblia é rica em passagens que nos orientam sobre a batalha espiritual. Vejamos algumas delas. Em Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 20, nesta passagem fundamental, o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus, a proteção essencial para o cristão na batalha espiritual. Cada peça da armadura representa um aspecto da vida cristã que precisa ser fortalecido para resistir ao inimigo. Cinturão da verdade simboliza a importância de viver em integridade e conhecer a verdade de Deus. Couraça da justiça representa a justiça de Cristo que nos reveste e nos protege. Calçados do Evangelho da Paz simbolizam a prontidão para compartilhar o Evangelho e viver em paz com Deus e com o próximo. Escudo da fé representa a fé em Deus como defesa contra os ataques do inimigo. Capacete da salvação simboliza a certeza da salvação em Cristo, que protege a mente do cristão. Espada do Espírito representa a palavra de Deus, a arma ofensiva do cristão para resistir às tentações e derrotar o inimigo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, alerta sobre a vigilância constante contra o diabo que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A fé e a resistência são fundamentais para a vitória. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, exorta a submissão a Deus e a resistência ao diabo, que fugirá do cristão. Em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 ao 9, descreve a batalha no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão, Satanás, e seus anjos,
culminando na expulsão de Satanás para a terra. Em 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, afirma que tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Romanos, capítulo 13, versos 12 ao 14, incentiva a rejeição das obras das trevas e a revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Salmos 91, verso 2, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Interpretações e perspectivas sobre batalha espiritual. Dentro do cristianismo, existem diferentes interpretações e ênfases na batalha espiritual. É importante discernir entre as diferentes abordagens e buscar uma compreensão equilibrada, fundamentada nas Escrituras e na orientação do Espírito Santo. O estudo da Bíblia, a oração, o jejum e a comunhão com outros cristãos são elementos importantes para o crescimento espiritual e o discernimento, discernindo perspectivas e encontrando equilíbrio. Diante da diversidade de interpretações sobre a batalha espiritual, é crucial ter discernimento para evitar aberrações doutrinárias e heresias. Algumas orientações para encontrar equilíbrio. Fundamento bíblico: toda interpretação deve estar alicerçada na palavra de Deus e ser consistente com o ensino bíblico como um todo. Orientação do Espírito Santo: buscar a direção do Espírito Santo para discernir a verdade e evitar enganos. Guia espiritual: contar com a orientação de líderes espirituais maduros e experientes na fé. Recursos e ferramentas para lidar com a batalha espiritual. Na batalha espiritual, o cristão não está desarmado. Deus provê recursos e ferramentas poderosas para vencer os desafios e viver uma vida de vitória. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa principal arma na batalha espiritual. Ela nos equipa com a verdade, nos guia, nos exorta e nos fortalece para resistir às tentações e vencer as adversidades. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, buscando sua ajuda, força e direção. É através da oração que expressamos nossa dependência de Deus e recebemos sua graça para enfrentar as batalhas espirituais. Além da Bíblia e da oração, outros recursos importantes incluem comunhão com outros cristãos, o apoio, o encorajamento e a intercessão de outros irmãos na fé são essenciais para fortalecer a vida espiritual e resistir ao inimigo. Estudo da Bíblia: o conhecimento profundo da palavra de Deus nos equipa com discernimento, sabedoria e poder para vencer as batalhas espirituais. Jejum: o jejum nos ajuda a nos humilhar diante de Deus, buscar sua face e fortalecer nossa vida espiritual. Confissão de pecados: a confissão sincera dos pecados nos purifica e nos restaura o relacionamento com Deus, nos dando força para resistir às tentações. Louvor a Deus: o louvor a Deus nos enche de alegria, gratidão e força espiritual, nos aproximando de Deus e nos afastando das influências do inimigo. A importância da oração na batalha espiritual. A oração desempenha um papel fundamental na batalha espiritual. É através da oração que nos conectamos com Deus, buscamos sua força e proteção e recebemos sua direção para enfrentar os desafios espirituais. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar e a perseverar na oração. A oração constante nos mantém em comunhão com Deus, nos fortalece espiritualmente e nos capacita a resistir às tentações e investidas do inimigo. Exemplos de batalha espiritual na Bíblia.
A Bíblia está repleta de exemplos de personagens que enfrentaram batalhas espirituais e as superaram pela fé em Deus. Vejamos alguns deles. Jesus no deserto. Ao ser tentado por Satanás no deserto, Jesus resistiu a cada investida usando a palavra de Deus como arma. Cada resposta de Jesus às tentações do diabo era fundamentada nas Escrituras, demonstrando o poder da palavra de Deus para vencer o mal. Jó, mesmo diante de intenso sofrimento, perda de bens, saúde e familiares, Jó manteve sua integridade e fé em Deus. Ele questionou a Deus, expressou sua dor, mas jamais o negou. Jó é um exemplo de perseverança e confiança em Deus em meio às adversidades. Daniel, vivendo em um ambiente hostil e idólatra, Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo sob ameaça de morte. Sua fidelidade e compromisso com a oração o levaram a ser lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou milagrosamente. O apóstolo Paulo enfrentou perseguições, tentações, oposições e dificuldades de todo tipo, mas perseverou na pregação do Evangelho. Ele se apoiou na graça de Deus e no poder do Espírito Santo para vencer as batalhas espirituais e cumprir sua missão. Miguel Arcanjo. O arcanjo Miguel liderou os anjos na batalha contra Satanás e seus anjos, expulsando-os do céu. Miguel é um exemplo de como os anjos de Deus lutam em nosso favor na batalha espiritual. Esses exemplos nos mostram que a vitória na batalha espiritual é possível através da dependência de Deus, da fé em suas promessas e da utilização dos recursos espirituais disponíveis. Relação entre batalha espiritual e guerra espiritual. Embora os termos batalha espiritual e guerra espiritual sejam frequentemente usados como sinônimos, existe uma nuance entre eles. A guerra espiritual se refere ao conflito cósmico entre Deus e Satanás, enquanto a batalha espiritual se concentra na experiência individual do cristão nesse conflito. Batalha espiritual no mundo moderno. A batalha espiritual se manifesta de diversas formas no mundo moderno. Tentações, dúvidas, medos, enfermidades, vícios, conflitos nos relacionamentos, influências negativas na cultura, ideologias contrárias aos valores cristãos, tudo isso pode ser considerado manifestação da batalha espiritual. O cristão precisa estar atento a essas manifestações e usar as armas espirituais disponíveis para resistir ao inimigo. A oração, o estudo da Bíblia, a comunhão com outros cristãos e a busca por uma vida de santidade são essenciais para a vitória na batalha espiritual. A batalha espiritual é uma realidade inegável para o cristão. As Escrituras Sagradas revelam a existência de um reino espiritual, onde se trava um conflito constante entre o bem e o mal. O cristão, como soldado de Cristo, precisa estar preparado para enfrentar essa batalha, utilizando as armas espirituais que Deus provê. Neste estudo, vimos que a batalha espiritual se manifesta em diferentes aspectos, no mundo, na carne e no diabo. Compreendemos a importância de conhecer as Escrituras, orar sem cessar, buscar a comunhão com outros cristãos e utilizar os recursos espirituais disponíveis para vencer os desafios. A Bíblia nos apresenta exemplos inspiradores de personagens que enfrentaram batalhas espirituais e as superaram pela fé em Deus. Jesus, Jó, Daniel, Paulo e Miguel nos mostram que a vitória é possível quando nos alicerçamos em Deus e em Sua palavra. No mundo moderno, a batalha espiritual se manifesta de formas sutis e complexas. É preciso ter discernimento para identificar as ciladas do inimigo e resistir às suas investidas. A confiança em Deus, a fé em suas promessas e a busca por uma vida de santidade são os alicerces para a vitória na batalha espiritual. Que este estudo inspire você a se aprofundar na palavra de Deus
a fortalecer sua vida de oração e a buscar a comunhão com outros cristãos. Lembre-se de que você não está sozinho nesta batalha, Deus está com você e Ele lhe dará a vitória. Amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Deixe seu like e glória a Deus.